Olá, minhas caras, meus caros, é um prazer, sejam bem-vindos ao nosso canal de comunicação com a comunidade, ao nosso canal do programa de pós-graduação em Ciências Criminais. E é, obviamente, um prazer poder conversar com todas e com todos. Meu nome é Augusto Jobim do Amaral, sou professor do programa e pesquisador, professor na área de Criminologia e Controle Social. E eu agradeço muito a oportunidade de a gente poder se comunicar e ter essa via, esse canal de acesso, de diálogo permanente com a comunidade, não apenas para aprofundar os trabalhos que já se realizam, as pesquisas que já se realizam aqui, mas também para dar essa dimensão, para propiciar essa dimensão de efetivo contato com todas e com todos. E a produção do conhecimento, evidentemente, não se pode apenas ficar restrita aos âmbitos da universidade, mas tem que ter um impacto concreto de reflexão e de propostas produtivas para a nossa vida. E nada melhor do que um canal como esse para a gente conseguir refletir sobre a condição contemporânea, ou seja, aquilo que vivemos em tempos de pandemia. Sendo assim, esse curto vídeo que estamos gravando aqui para todas, vai tentar dar uma dimensão das principais linhas ou preocupações que eu tenho e que o grupo tem, o grupo de pesquisa chamado Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica, que eu tenho o prazer e a satisfação de liderar junto ao programa de pós-graduação, e conto com a colaboração de diversos pesquisadores, professores já de pós-doutoramento que realizam atividades comigo, no mestrado, também no doutorado, e também os alunos de iniciação científica. Portanto, é uma rede, um grupo bastante integrado com outros grupos de pesquisa que desenvolvem trabalhos profundamente vinculados a algumas condições e alguns aspectos muito presentes em nosso contexto contemporâneo de pandemia. Portanto, a nossa preocupação nesse vídeo é tentar, de alguma maneira, convidá-los ao diálogo e também ficarmos em contato para que essas pesquisas e esses efeitos práticos que as nossas pesquisas produzem tenham essa dimensão ainda mais aprofundada. Eu trago aqui comigo apenas para ilustrar, caso mais adiante vocês possam ter interesse nesse largo espectro das pesquisas que o grupo realiza, né? O ano passado foi produzida essa obra em conjunto com todos os colegas pesquisadores do grupo, que carrega o próprio nome do grupo, Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica. É uma obra sobre a qual a gente poderia ficar bastante tempo conversando, mas o vídeo é muito curto e o interessante aqui nesse momento é introduzir algumas temáticas, algumas preocupações, algumas inquietações que se destacam ainda mais em tempos de pandemia. Bom, o que seria interessante, na minha opinião, como professor de criminologia e também professor permanente do programa de pós-graduação em filosofia, seria interrogar a questão das práticas punitivas no contexto contemporâneo. Percebemos que nesse contexto contemporâneo de pandemia se aceleram dinâmicas de controle social e é sobre isso que, de alguma forma, sempre os trabalhos vão acabar conduzindo. Os trabalhos do grupo são sempre trabalhos que vão tentar interrogar de maneira crítica quais as práticas de governo, vamos pensar assim, quais as práticas, os métodos e as dinâmicas de controle social que se impõem no nosso contexto. É evidente que uma das principais, se não o principal elemento sobre o qual sempre vai acabar sendo necessário se interrogar é a questão da vulnerabilidade sobre alguns grupos, algumas pessoas, diante dessas dinâmicas, ou seja, a seletividade que genericamente nós sempre apontamos quando se trabalha com o sistema penal. Portanto, interrogar a questão do controle social num aspecto muito mais amplo, num aspecto contemporâneo, pode se ligar a várias direções, né? A várias interrogações, a várias problemáticas e a vários campos de atuação. Tenho certeza que vocês já assistiram e vão assistir os demais vídeos dos colegas. Peço que o façam também, porque são excelentes abordagens das mais diversas interdisciplinares. E vocês vão encontrar muitas coincidências e muitas conjugações de pensamento também em termos de controle social. E agora, nesse recorte que eu proponho, um recorte criminológico.
A gente poderia, por exemplo, entre várias outras dinâmicas, conversar sobre essa ligação, né, do coronavírus, por exemplo, da pandemia sobre a qual a gente vive, impactando o sistema carcerário, por exemplo, né? É uma dimensão mais ou menos óbvia, prática, direta, de impacto num sistema que sabemos a sua situação caótica, o estado de coisas inconstitucional, inclusive que o próprio Supremo Tribunal Federal já apregoou. Não existe lugar no Brasil onde as pessoas fiquem mais próximas numa condição completamente indigna, e é óbvio que o impacto vai ser extremamente profundo, a vulnerabilidade nessas pessoas envolvidas pelo sistema vai ser extremamente perversa. Já temos os primeiros casos registrados, o que não significa que sejam apenas esses, evidentemente pela subnotificação que todos conhecemos. E as iniciativas são as mais problemáticas nesse sentido, não apenas porque a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, lá em março, não vem muito sendo aplicada pelos órgãos competentes, pelos órgãos do Poder Judiciário competentes, ou seja, não está havendo não está se seguindo essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, né, de flexibilização, de liberação de alguns grupos vulneráveis, de alguns grupos de risco dentro do sistema carcerário, ou mesmo de sujeitos que não tenham cometido crimes com violência. Isso é muito importante porque vai ainda impactar, vai aprofundar ainda muito mais o impacto mortal, mortífero do sistema carcerário dentro do sistema penal, dentro do sistema carcerário. Isso é algo evidente que qualquer pesquisa mais iniciante já consegue perceber. Imagine um déficit de mais de 300 mil vagas dentro de um contexto problemático como é, para dizer o menos, né, como é o contexto do sistema carcerário brasileiro. Isso é uma dimensão interessante para se questionar em termos de controle social e criminologia. Mas é claro que as práticas, o governo da punição, por assim dizer, não se resume a aspectos meramente institucionais, né? E nem meramente estatais. Nós temos uma grande rede, uma grande gama de controle social realizada por vários agentes. Evidente que essa questão da seletividade, da vulnerabilidade social, quando nós falamos do poder soberano que o Estado exerce, é profundamente presente e sempre, de alguma maneira, estará circulando, ou seja, esse poder de poder de vida e morte sobre as pessoas, né? E num contexto de pandemia, que também é um contexto em alguma medida, um contexto que traz dinâmicas disciplinares. Nós não podemos sair para a rua, nós temos horário para conseguir fazer as atividades corriqueiras, ou seja, nós temos dinâmicas de ordenação de comportamento, né? O uso de máscara, assim por diante, não se pode transitar para tais espaços, as dinâmicas de circulação vinculadas a regras muito estritas, ou seja, nós temos sempre essas dinâmicas também presentes, dinâmicas, por assim dizer, disciplinares, que regulam o comportamento das pessoas. A quarentena é um fenômeno muito antigo, desde o século XIII e XIV nós temos fenômenos de quarentena diante de pandemias. Portanto, isso desencadeia dinâmicas muito mais profundas de morte também, porque sabemos que, de alguma maneira, realizar uma quarentena de maneira adequada é também um privilégio, porque certas pessoas não vão poder realizar, vão ter que circular e se expor ao risco, ao risco de contrair o vírus, por exemplo. Isso tudo são dinâmicas de governo, dinâmicas de controle social, que a criminologia tem que estar muito atenta para saber como isso impacta grupos sociais e pessoas de maneiras completamente diferentes, né? Isso a gente consegue ver também no aspecto não apenas de poder soberano, por assim dizer, não apenas sobre o aspecto de um poder disciplinar que se realiza muito para além do aspecto institucional carcerário, né, de domínio sobre os corpos daqueles detentos, daquelas detentas, mas a céu aberto, né? E aqui entra num ponto muito importante que tem sido objeto da pesquisa do grupo de maneira bastante incisiva, bastante intensa, que são os aspectos de vigilância, de surveillance, ou seja, aspectos que vinculam a tecnologia, que vinculam dinâmicas tecnológicas nessa
nessas proposições de controle de populações, ou seja, aspectos securitários, aspectos de segurança, mas não no sentido tradicional de uma segurança pública que vem desde o século XIX, evidentemente, mas numa transformação muito profunda que vai acabar, repito, revigorando, reverberando, colocando de maneira ainda muito mais intensas aquelas dinâmicas de vida e morte, dinâmicas de um poder soberano ou dinâmicas disciplinares, que retornam, como eu acabei de dizer, de maneira muito mais intensa, de maneira muito mais forte. Portanto, essas dinâmicas de vigilância, né, essas dinâmicas, sobretudo tecnopolíticas, né, poderíamos falar de uma tecnopolítica criminal ou de uma tecnopolítica nesse aspecto, criminológica, que, obviamente, traz muitas questões, infinitas questões e vários campos de atuação. Vejamos, por exemplo, de uma maneira muito rápida, de maneira muito direta, o que esse contexto de pandemia acelera, né? Entre vários aspectos, evidentemente, ele acelera a produção de dados informáticos sobre os quais nós não conseguimos viver sem. Imagine, quem consegue de alguma maneira comandar ou, se quiser, monopolizar ou mesmo controlar esses dados tem uma profunda vantagem dentro de uma dinâmica de relações de poder. Vocês imaginem a quantidade de vídeos como esse que nós estamos fazendo, a quantidade de dados produzidos de maneira voluntária, de maneira livre, que a capitania, ou seja, que vai gerando uma profusão enorme de elementos, de dados e de capital, portanto, que são trabalhados através de mercadorias, ou seja, esses dados são mercadorias hoje em dia. Temos as grandes plataformas, aquilo que alguns pesquisadores chamam de GAFA, né? Google, Amazon, Facebook e Apple, que dominam a grande malha de redes, não apenas redes digitais, mas de todas as plataformas informáticas, que de alguma forma monopolizam quase que de maneira absoluta esses dados, e dados produzidos de maneira livre e voluntária. Vocês conseguem perceber que esse tipo de dinâmica vai muito para além de uma mera violação de um direito de intimidade, né? Ou de uma invasão de privacidade. Isso vai muito para além porque, vejam, as nossas dinâmicas de vida não conseguem mais abrir mão de viver através dessas plataformas digitais. Ou seja, esses dados são produzidos, fundados, se quiserem, na própria liberdade, na própria deliberação individual de cada um, que vai lá e livremente produz, supostamente de maneira livre, vai lá e produz essa quantidade, essa profusão de dados. Isso tem diversos impactos dentro do controle social, não apenas em dinâmicas que daqui a pouco a gente consegue muito perceber nas nossas redes sociais, ou seja, de orientação de gostos, né, de preferências políticas, de preferências relacionadas a mercadorias e compras. Ou seja, isso parece algo bastante amplo, mas vejam que isso tudo são dinâmicas, estratégias e práticas também de controle social. Vejam o quanto essas dinâmicas de velocidade completamente acelerada, de instantaneidade de dados como esse, são produzidos e se reverberam em diversas dimensões. Em dimensões, por exemplo, diretamente vinculados à segurança pública, etc., ou seja, dinâmicas de vigilância, de câmeras para todos os espaços, de antecipação de comportamentos, de proibição de deslocamentos, vejam, os aeroportos, vinculados à produção de imagens que a gente pode ter de alguém ou de outros que poderão passar pela fronteira ou outros não poderão. Ou seja, percebam como essas dinâmicas, e isso é o interessante das pesquisas que nós sempre temos a vontade e a força de desenvolver, e eu peço sempre agora já a colaboração de vocês, né, nessas práticas, nesse diálogo permanente, portanto, repito, interrogar quais as práticas que se dão, principalmente a céu aberto, como se diz, né, que reverberam, sem dúvida nenhuma, que são dimensões muito importantes de controle social. Essa é uma das nossas preocupações, claro, um pequeno e rápido recorte dessas nossas preocupações, que muito bem vocês podem acompanhar ali pelo perfil @politicrim
do Instagram, ou mesmo pelo meu Instagram pessoal, Guto, G-U-T-O, _Jobim, ou no Facebook e outras plataformas digitais, como a gente está acabando de falar. Ou seja, de uma maneira bastante resumida, essa é uma forma de pensarmos uma política da criminologia, ou seja, a criminologia para além dos aspectos de escolas criminológicas, ou meramente ainda sobre aspectos ainda reduzidos de impacto ou de instrumentos estatais. Nós podemos perceber que controle social, evidentemente, se amplia e é muito mais difuso do que do que a gente possa perceber numa primeira vista. Isso é um convite, apenas um pequeno e primeiro diálogo, faremos outros sem dúvida alguma, e peço que vocês entrem em contato, por favor, e mantemos esse canal de comunicação com a comunidade. O impacto desse tipo de pesquisa, como vocês podem ver, é tremendo, né? É tremendo porque pode e deve sempre vincular dinâmicas de alteração dessas lógicas, né? E para, sobretudo, perceber o que essas lógicas implicam dentro do aspecto das ciências criminais e também para fora delas, ou seja, numa dinâmica interdisciplinar. Muito obrigado a todas, a todos, e agradeço a atenção.